Olá pessoal, meu nome é João, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Faça Você Mesmo. E hoje vamos sanar uma dúvida de 99% dos nossos clientes, que é como construir o seu telhado da forma correta. Para isso, nada melhor do que utilizar o aço. Por quê? Porque o aço é imune à ação dos cupins, como por exemplo a madeira não é. E além disso, o aço é resistente a chuvas fortes e ventanias. Quer saber mais sobre esse tema? Vem comigo! E para apresentar tecnicamente esse assunto, eu vou chamar o nosso engenheiro especialista, Humberto Belei. Bom pessoal, agora nós vamos explicar um pouquinho sobre a aplicação do aço nos engranamentos de cobertura. Vamos ver como é que a gente faz essa aplicação. Bom, aqui no engranamento de cobertura a gente pode pegar um paralelo à estrutura de madeira. Então, os nomes que eu vou chamar aqui vão ser os mesmos nomes que vão ser utilizados, por exemplo, no engranamento com madeira. É muito comum em alguns outros países, aqui a gente tem a figura do carpinteiro, né? Aqui quem faria esse papel do carpinteiro seria o serralheiro ou profissional especializado na área de estruturas de aço. Bom, esta peça que aqui está, a gente chama, por exemplo, é um perfil U, não enrijecido, é um perfil U simples, mas que no engranamento de cobertura ela vai ter o nome de ripa. Então, quando você for adquirir ou for comprar esse material, na sua pesquisa lá, quando você buscar por ripa, vocês vão conseguir identificar qual é esse tipo de perfil destinado para isso. Esse outro perfil que aqui está, onde apoia a ripa, nesse caso aqui é chamado de caibro, no telhado de madeira. Aqui para a gente é um perfil U enrijecido ou poderia ser também um perfil simples, como o perfil da ripa. E aonde ela está apoiada, em regra geral, aqui no caso a gente fez uma plataforma para apoiar o telhado, para poder explicar para vocês, mas poderia ser a terça de cobertura ou uma viga principal que estaria recebendo o telhado. Bom, aqui eu queria mostrar só um detalhe que é importante quando você for fazer uma estrutura metálica. Se você for apoiar este engranamento sobre outra estrutura e esta região já estiver pintada, é importante você retirar a tinta desta região para que você possa fazer a solda e assim melhorar o contato e a qualidade da solda. Ou então ela poderia ser aparafusada também. Neste engranamento aqui, a gente optou por fazer um ponto de solda em cada elemento de ligação, ok? Bom, esta distância que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama, na prática, seria um distanciamento entre ripas, mas é muito comum as pessoas falar qual que seria a galga, porque cada telha tem uma distância e daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês a aplicação disso, ou seja, com telhas diferentes e com essa medida diferente que nós vamos mostrar. Isso tanto para telhas metálicas, para telhas cerâmicas ou telhas de concreto, qualquer tipo de telha. A estrutura metálica ela é interessante porque ela é flexível para qualquer tipo de material que você vai aplicar. E a outra coisa interessante é que, como vocês estão vendo aqui, a distância entre os caibros, se comparado a um telhado convencional, essa distância seria, neste espaço aqui, eu teria que colocar duas peças de madeira. E aqui eu ganhei esse espaço, ou seja, eu não preciso mais dessas duas peças para suportar a carga. Outro fato importante é que na montagem do telhado, quando a pessoa sobe para colocar as telhas, as peças metálicas são mais rígidas e resistentes. Isso dá maior segurança para o montador e, consequentemente, o risco de acidente passa a ser muito menor, porque ela já é uma estrutura bem mais rígida. Bom, outro detalhe interessante é que quando você for montar um telhado, é importante você ficar atento à inclinação desse telhado. Essa inclinação ela vai ser em função do tipo de telha que você está utilizando, que pode variar, por exemplo, de 40% a, no caso de uma telha metálica, essa inclinação na ordem de 5%. Neste exemplo que nós estamos mostrando aqui, ela está com 40% de inclinação, porque nós vamos mostrar também como que seria a aplicação para telha cerâmica. No caso de telha metálica, ela não precisaria de toda essa inclinação, ela poderia ser mais plana e, consequentemente, ao ser mais plana, você gasta menos material do que, por exemplo, em outras opções, que é onde você tem a diagonal aqui, que seria menor do que esta que a gente está enxergando aqui.
Vamos agora então fazer um teste, mostrar para vocês uma montagem com telha cerâmica e para depois a gente poder mostrar como é que seria a mesma montagem com telha metálica. Bom pessoal, agora então eu vou mostrar o exemplo da aplicação de uma telha de concreto e uma telha cerâmica. Como falamos anteriormente, a questão da galga é algo de extrema importância porque é ela que vai definir os apoios das telhas. Por exemplo, nesta telha de concreto aqui, a gente está com uma medida aqui de 395 milímetros entre apoios. E nesta que aqui está, a gente está com 365 milímetros. Isso quer dizer que não é possível se estabelecer um padrão para uma telha cerâmica, ou seja, quando você comprar a telha, você deve checar junto ao fabricante qual é a galga dessa telha, para que você possa, ao fazer o seu engranamento, então, colocar na distância adequada. Em geral, a primeira linha aqui, a distância da primeira ripa para a segunda ripa, a gente coloca numa distância melhor, porque em geral nós vamos prender a calha neste elemento aqui, e aí é importante ficar um pequeno beiral aqui para poder cair a água dentro da telha. Então isso serve tanto para a telha de concreto quanto para a telha cerâmica. Isto demonstra a flexibilidade do telhado em estrutura metálica, ou seja, independente do tipo de material, do tipo de telha que você utilizar, a gente vai conseguir colocar ou posicionar as peças para atender aos requisitos. Vamos lá, agora nós vamos mostrar para vocês como que ficaria numa telha metálica. O que vai acontecer é que essa distância entre ripas ela vai aumentar e, consequentemente, você vai gastar menos material, além da questão da inclinação que eu já comentei com vocês. Bom pessoal, agora vamos falar um pouquinho da telha metálica, do engranamento com a telha metálica. A primeira coisa interessante aqui que a gente já vai perceber é que essa distância agora foi alterada, ela aumentou. Comparativamente a uma telha cerâmica, a gente retirou 2 linhas de apoio de ripa para poder colocar a telha metálica. Então o consumo de material realmente é muito menor comparado a outros tipos de sistema, né? A fixação ela pode ser feita na onda baixa ou na onda alta, isso vai depender do tipo de parafuso que você vai utilizar. E ela é muito fácil de fazer, é muito simples, não precisa de equipamento muito específico. Você consegue com uma parafusadeira simples ou a própria uma máquina de furar que possa ser adaptada a isso para você fazer esta ligação. A vantagem é que você consegue com muito menos homem fazer uma mesma área de telhado em muito menos tempo. Então é algo importante e, como eu já disse anteriormente, pelo fato de ser metálico, isso dá uma segurança bastante grande na hora da montagem para as pessoas que estão trabalhando no telhado. Ou seja, o risco de rompimento de uma peça dessa ou de algum acidente, ele passa a ser muito pequeno ou praticamente não existe utilizando o engranamento de aço. Agora eu vou mostrar uma outra opção que tem agora interessante no mercado, que é a utilização do engranamento metálico para painéis fotovoltaicos. Então nós vamos mostrar como é que ele poderia ser utilizado. Ele pode ser utilizado tanto diretamente na própria estrutura ou sobre o elemento de cobertura. Então nós vamos mostrar aqui como que seria colocando sobre o elemento de cobertura, e aí vocês têm que ficar atentos às recomendações do fabricante da placa com relação à distância que essa placa tem que ficar do elemento de cobertura para ver ventilação da placa fotovoltaica. Ok? Agora vamos colocar a placa fotovoltaica então para vocês entenderem. Bom pessoal, aqui só para complementar, na telha metálica também é muito comum ser feita a fixação com parafuso tipo J ou gancho, mais comumente que o pessoal está acostumado. Isso vai depender do tipo de terça que está embaixo ou da própria ripa. E essa altura aqui ela vai ser determinada então por esse tamanho da ripa ou pelo tamanho da peça que você colocar aqui, ok? Bom, a outra aplicação que está sendo bastante utilizada no Brasil é a placa fotovoltaica,
que no caso ela pode ser colocada sobre essa estrutura. E como eu já disse anteriormente, é importante ver nos datasheets das placas qual é a necessidade em termos de distância, altura que ela tem que ficar do seu elemento de cobertura. Legal disso é que você, quando for aplicar a placa, você pode andar sobre a superfície com tranquilidade, diferentemente de outros tipos de telha, que você pode correr o risco dela quebrar, né? No caso da telha metálica, nesse caso você teria uma plataforma mais rígida para você poder fazer essa fixação. Então era isso hoje. Então assim, hoje você pode utilizar a estrutura metálica como engranamento para qualquer tipo de aplicação em termos de material e até ela te permite com maior facilidade você colocar sistemas mais autônomos, que seriam as placas fotovoltaicas, que estão em bastante uso hoje no Brasil. Bom pessoal, espero que tenham gostado de mais um vídeo do nosso canal. E é muito importante que você consulte um profissional da área antes de construir seu telhado. Existem diversas especificações técnicas que você precisa seguir para que faça essa obra de forma correta. Caso tenha alguma dúvida, deixe seu comentário aqui no vídeo ou entre em contato com um dos nossos canais que estão aparecendo na sua tela. Um abraço e até a próxima!